Boa noite, nosso presidente Valdir, primeiro secretário Coronel Wellington, vice-presidente Gordinho, demais vereadores, boa noite. Comunidade aqui presente, casa cheia, obrigado pela presença de vocês. Aos que nos acompanham também, como disse nosso presidente, bastante pessoas nos assistindo, obrigado por prestigiarem, ouvirem demandas importantes e, infelizmente, às vezes alguns assuntos que não precisariam estar tramitando aqui também nessa casa, trazem a notoriedade e a atenção de todos. Mas precisamos passar. Eu quero trazer o primeiro assunto em relação a algo que eu e mais alguns colegas levantamos através de documentos aqui na Câmara de Vereadores, alertando nesse assunto específico ao Estado. O assunto é a obra que foi realizada, que é o Contorno Oeste, muito importante, como eu falei, porém ficou algo em esquecimento, que foi a iluminação da ciclovia que vai até o frigorífico da Lar. A obra foi entregue, a iluminação foi tirada pela modificação na estrutura da via, no caso da ciclovia, e não foi recolocado. A obra foi entregue e logo percebendo, nós colocamos documentos pedindo iluminação do contorno ali do trevo. Eu fiz um documento. Mais à frente, vereador Juliano Oliveira fez pedido de iluminação. Mais à frente, vereador Rafael fez pedido de iluminação. E os nossos documentos aqui, eles são pedidos nossos somente? São pedidos de vocês. Porque várias pessoas me alertaram sobre isso e nos ajudam nessas questões, para que a gente possa, então, colocar os documentos. Passou-se um ano, parece que o documento não vale nada. Pois bem, eu fui viver na pele a situação lá do que é um trabalhador ir em direção ao frigorífico à noite. Gente, foi tenso, muito tenso, passar no escuro lá. Vivi na pele. E aí, consequentemente, depois do vídeo, e agradeço ao assessor Luciano Scherer, do deputado Russenbach, que foi lá também de manhã cedo, gravou o vídeo e falou, nós vamos dar atenção. E realmente foi dada atenção, foram atrás, cobraram a quem tinha que cobrar depois desse tempo. E agora, recentemente, o nosso vice-prefeito Sauer, Anderson Bento Maria, o secretário, e o secretário de Viação, Adriano Freitag, estiveram anunciando, então, que o Estado definiu e passou a responsabilidade para o município, né, através de um projeto, executar essa iluminação no local. Mas, infelizmente, até isso chegar, eu quero acreditar, talvez foi por problema da escuridão, nós perdemos uma pessoa lá, nesse trecho. Infelizmente. Então, parece uma coisa pequena, mas que nós fizemos a função de fiscalizar, de ir lá, de pedir, e leva o tempo e não faz. A obra estruturante que está lá do Contorno Oeste, importante, mas tem coisas que não podem ser negligenciadas e deixadas. Mas eu agradeço e espero que ande. Do meu vídeo até agora, está fazendo 90 dias que levou para chegar à definição. Não sei mais quanto tempo talvez levará para sair a iluminação de fato que é importante ali naquela região. Mas, enfim, agradeço ao Executivo que possa executar com celeridade essa questão naquele local que ainda continua em escuridão e traz a dificuldade toda aos trabalhadores, principalmente, que vão até a Lar. Outro assunto que eu quero comentar é algo que nós fizemos agora na última semana. Agradeço a minha assessora Karen e, em especial, o meu amigo Edson, funcionário da empresa TechSoft, que eu aproveito para parabenizar, TechSoft, seu Ingo Hort, 25 anos de empresa em Marechal Cândido Rondon. Ele me desafiou em relação ao que ele vivenciou e percebeu na festa do município em relação à acessibilidade. O mezanino do nosso centro de eventos, ele não tem acessibilidade para cadeirantes e também a dificuldade para pais, mães que têm crianças de carrinho e não conseguem subir. E tem coisas lá em cima para crianças até. E ele falou, Suco, não tem realmente, a gente tem que fazer essa solicitação,
ter esse entendimento do executivo para que possa ser acessível. E fomos além, eu falei, vamos fazer uma experiência de circular em alguns locais aqui, de prédios públicos, com cadeira de roda. Eu fiz isso lá em 2001, através de um curso na área de educação física especial, onde nós fizemos esse passeio em Curitiba, onde é uma das cidades consideradas com melhor acessibilidade, e já foi difícil. E nós começamos aqui pela Câmara, a qual a gente realmente reconhece, depois da obra feita, com toda acessibilidade, temos aqui para subir um degrau, um elevador, rampas, foi pensado todas essas questões. Depois nós fomos à prefeitura, e aí, só para subir a rampa de entrada, não tem condições. Eu não consegui. Conversando com outros cadeirantes, falou, não dá, precisa de ajuda, sozinho não sobe. Por muitos anos a prefeitura não tinha acesso ao terceiro piso, para quem precisa, porque não tinha elevador, é só escada. Como é que uma pessoa com necessidades vai subir lá? Pois na gestão passada foi colocado, o prefeito Márcio colocou o elevador lá. Porém, eu fui entrar no elevador e a cadeira de rodas não entrou quase na sua totalidade, precisou enviesar um pouquinho. Entrar no banheiro, no terceiro piso, não entra. Claro, é um prédio antigo, né? Alguns vão comentar, vão lembrar, sim, eu concordo. Mas essas ações servem para chamar a nossa atenção, a minha, inclusive, primeiro de tudo, para que a gente possa, a certo ponto, andar com mais celeridade quando a gente fala de acessibilidade. Seja o que tiver que fazer. Quando eu sentei com o prefeito Márcio lá atrás, falando, nós precisamos de um complexo esportivo, melhorar a estrutura do esporte, mas antes, nós temos que arrumar o que nós temos. E briguei também pela manutenção do ginásio do interior. O que está acontecendo agora? E aí agradeço aos vereadores que se somam. Sauer no passado para Margarida, Pedro Halber em Guiporã, o Neco em Porto Mendes. Estão todos sendo reformados, inclusive com rampa de acesso para cadeiras de roda para dentro da quadra. Porque nós tínhamos uma estudante em Iguiporã que precisava fazer aula de educação física e era cadeirante e ela queria, mas ela não conseguia descer até a quadra. Então, que tipo de acessibilidade nós queremos? Um degrau já se torna um empecilho muito grande, como eu fui circular nas nossas ruas, entrar em alguns comércios e não dá para entrar. Então, serve atenção para nos chamar a atenção para questões que a gente precisa ter essa sensibilidade. Já começar na nossa casa. Eu construí em 2014, estou pagando minha casa ainda, financiado, fiz portas que passa uma cadeira de roda. Antigamente não era nem pensado isso. Quem sabe um dia a gente pode precisar. Não só pessoas com deficiência, mas os idosos que precisam ter uma mobilidade. Então, chamar essa atenção para os prédios públicos, para as nossas vias, calçadas, aos nossos empreendimentos em geral, que a gente possa ter essa sensibilidade, pois só se colocando no lugar para saber como se torna um empecilho quando a gente precisa. Hoje, inclusive, nós temos aqui, no plenário agora, nesse momento, até pouco tempo atrás, uma pessoa surda. Nós não temos ainda, vamos acreditar, né, presidente? Vamos providenciar, talvez uma legenda nos discursos, nas falas. Vários vereadores aqui têm se somado, pedidos, indicações. Ela não consegue acompanhar. Que sensibilidade! Há quanto tempo o ex-vereador Arion fez a lei que agora foi nos eventos públicos? Precisa ter até que ponto? Tem uma pessoa só, mas precisa. Ela está aqui querendo acompanhar as informações. Então nós temos que ter essa sensibilidade mais apurada e fazer acontecer. Obras estruturantes são importantes, sim, mas tem pequenas coisas que nós podemos agir mais rápido e mudar e fazem a diferença na vida das pessoas. Para concluir, dizer que a votação de hoje, que vai acontecer, vereadora Tânia, eu já me manifestei. Eu já tinha comentado com alguns colegas. Nós pedimos tanto. A população comentava.
Há necessidade de ter mulheres representantes, e é isso que eu defendo. Eu tenho dado exemplo de vários vereadores, inclusive a sua conduta em relação à fiscalização. É uma das principais funções que nós temos que fazer. E tudo que nós vimos foi feito, foi cumprido. Não tiro os méritos da comissão que foi criada, que deveria ter criado antes até, para que todos que talvez, havendo a necessidade, tenham que passar, e agora ela é permanente, que seja feito, mas que fique tranquila e mantenha a sua linha de conduta. E eu sempre fui muito sincero contigo em dizer as coisas que a gente precisa melhorar. Você tem os seus defeitos, Vossa Excelência, eu tenho os meus defeitos e todo mundo aqui tem seus defeitos e a possibilidade de melhorar em vários aspectos. Mas que a gente possa evoluir juntos, respeitando as diferenças de opiniões, fazendo com que a sociedade evolua, respeitando as diferenças e, principalmente nesse caso, as mulheres. Obrigado, boa noite.